Instabilidade, ordens executadas com atraso, prejuízo. Se você é trader, sabe que operar no vermelho é viver no modo de emergência. Com a Genial, a casa do trader, você opera no azul. DMA4 garante a menor latência do envio das ordens sem delay. Você tem acesso às melhores plataformas do mercado e menor custo de zeragem. E ainda participa da maior comunidade trader do mundo, com profissionais que dominam o mercado. E você, prefere operar no vermelho como os amadores ou no azul como os profissionais? A escolha é sua. Comece agora. Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio. Eu tenho comigo hoje um dos melhores economistas do país, um excelente economista, André Lara Rezende, tá certo? Foi professor do Departamento de Economia da PUC, mas hoje é conselheiro do SEBRE. André, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito nosso convite aí para participar dessa conversa. Tudo ótimo, prazer. Obrigado pelo convite, Zé Márcio. Sempre uma alegria estar com você. É sempre um prazer. André, como é que você está vendo o cenário aí da política econômica brasileira? Você tem tido algumas opiniões divergentes, quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Zé Márcio, tentar ser sucinto. Mesmo opiniões são divergentes, depende, porque eu acho que há uma visão um pouco excessivamente, eu tenho usado o termo dogmática, né, em relação às questões, especialmente em questões de política monetária e política fiscal, que são coisas, como se sabe, indissociáveis. Política monetária e política fiscal sempre foram indissociáveis, mais do que nunca estão indissociáveis. A minha divergência é em relação a uma visão que é dominante assim entre os analistas que aparecem na mídia, né, e que pontificam na mídia e também dominam muito hoje assim a questão do mercado financeiro, e que é uma visão de que, primeiro, volta ou retoma a visão que o Keynes criticou da chamada visão do tesouro, a ideia de que é necessário equilibrar o caixa do tesouro ano a ano, que a questão de responsabilidade fiscal e a boa política fiscal se resume a isso. Quando eu acho que isso é um profundo equívoco e foi criticado já no início do século XX por Keynes, tinha sido completamente abandonado e hoje volta a uma visão, essa visão. Isto é um equívoco, porque a política fiscal responsável é algo muito diferente. É algo coisa que eu considero extremamente importante, que é exatamente, primeiro, a importância do orçamento, da definição de prioridades no orçamento, do uso da política fiscal para, essencialmente, não por motivos demagógicos, patrimonialistas ou corporativistas, mas sim para fazer aquilo que é a função primeira do Estado, garantir segurança, educação e saúde complementarmente e a infraestrutura. Com isso, criando um ambiente, investindo nessas áreas, criando o ambiente para que o setor privado possa fazer o seu papel, florescer, e a economia crescer e a produtividade melhorar. Isso é muito diferente de usar a política fiscal de uma forma irresponsável e muito diferente de amarrar a mão dos estados com uma obrigatoriedade de equilibrar o caixa ano a ano. Porque é muito claro que uma política, gastos de investimento, sobretudo, que tem retorno muito acima do custo básico da economia, garante por si só a ideia de que a relação dívida-PIB não é explosiva, mas irá convergir, e é positivo. Então, esta visão, curiosamente primitiva, feito do Treasury View, como chamou Keynes, hoje domina o Brasil. Talvez com uma reação ao fato de que a política fiscal que o Estado tem sido profundamente irresponsável e demagógico, corporativista e populista.
mas injustificada. E é muito importante que se entenda isso. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, se você me permite ainda mais um ou 2 minutinhos, é a sua questão da política monetária. A política monetária é parte integrante da política fiscal, porque hoje não existe, primeiro, não existe diferença hoje nenhuma relevante entre moeda e dívida pública. A diferença que era, porque a moeda era um passivo do Estado, portanto dívida pública, mas era uma perpetuidade e não pagava juros. E a dívida pública tinha vencimento, pagava juros e era ilíquida, ou, em grande parte, pouco líquida. Hoje, a dívida pública é perfeitamente líquida, como moeda, toda a dívida pública, o mercado financeiro garante isso, e a moeda se tornou, primeiro, não física, praticamente toda ela hoje contábil, digital, como se gosta de dizer, e já se demonstrou que inclusive, ela paga juros. A moeda que não paga juros hoje é completamente irrelevante. Então, toda a distinção entre moeda e dívida pública deixou de existir. Não faz mais sentido. É só uma questão, todos são passivos do Estado, passivos com uma perpetuidade e o outro tem prazo de vencimento. Apenas isso. A gestão desse passivo do Estado tem sido muito mal compreendida. Por quê? Resumidamente, porque a teoria monetária não se adaptou a esse universo. A teoria monetária continua a raciocinar, em grande parte, como a teoria monetária do início do século XX, dos meados do século XX, como se houvesse uma quantidade de moeda que o Banco Central controlasse. Como você sabe, qualquer pessoa que teve experiência no Banco Central, que tem um pouco de reflexão sobre isso, sabe que o Banco Central não controla a quantidade de moeda. O Banco Central controla a taxa básica de juros, ou a taxa de juros sobre as reservas bancárias. Essa taxa, que é a taxa Selic, no Brasil, é o principal instrumento do Banco Central. E é isso que ele controla. A moeda, ao contrário, a moeda é passiva, ou resulta do que você determina com essa taxa básica. E vou ligar mais um ponto fundamental nessa distinção. A teoria monetária convencional, neoclássica, pressupõe que a moeda é criada só pelo Banco Central, pelo Estado. Fala em emissão, né, em impressoras de moeda, porque era uma coisa quando a moeda física. Isso não é verdade. Os bancos, todos que têm acesso a reservas bancárias no Banco Central, são emissores de moeda, têm poder de emissão. E o Banco Central simplesmente garante que essa emissão, que os bancos emitem crédito, emitem moeda quando dão crédito e se financiam no Banco Central, de forma direta ou indireta. Essa mudança de concepção é muito importante para entender o que se deve fazer, como deve definir as políticas públicas. Mas, infelizmente, a teoria monetária não se adaptou a isso. Sim, em parte, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, ela deixou de falar em controle da quantidade de moeda. Mas, o Banco Central passou a usar a ideia de metas de inflação e essa regra heurística, a regra de Taylor, como os instrumentos básicos da política monetária, sem jamais fazer uma reflexão correta ou profunda de, olha, o que estava errado ou por que era conveniente, estava certo na época, até a visão de que a moeda era controlada pelo Banco Central e a quantidade de moeda que definia a inflação, e por que agora isso foi abandonado e agora nós passamos para expectativas como principal determinante de inflação, usamos uma regra heurística, que é a regra de Taylor, e o instrumento do Banco Central é a taxa básica de juros. E ficou faltando como é que a taxa básica de juros afeta as expectativas e determina a inflação. Essa ligação, esse mecanismo de transmissão da taxa de juros, taxa básica de juros, para a inflação, está completamente não exposto, não pensado e não explicitado. O mecanismo de transmissão que existia, que era a ideia de que a taxa de juros, aumentava a taxa de juros, reduzia a atividade econômica, aumentava o desemprego, e o desemprego
reduzir a inflação através da relação inversa entre emprego e inflação da curva de Phillips desapareceu, como se sabe. Então, nós estamos hoje num vácuo conceitual, quando os bancos centrais são muito poderosos e estão completamente sem um roadmap, sem um saber, não tem um arcabouço conceitual que defina a sua atuação. Esta é eu fiz a exposição das questões que eu acho que são questões teóricas complexas. Você me perguntou como eu estou vendo a situação no Brasil. Perfeito? Isso, nós podemos continuar isso em seguida, mas passo a palavra a você para não me prolongar. Não, concordo, pode continuar. Quer dizer, na verdade, quer dizer, escutando a sua apresentação, quer dizer, eu fiquei aqui pensando o seguinte: o que você está dizendo é o seguinte: você tem política monetária e política fiscal, são duas faces da mesma moeda, tá certo? Quer dizer, a política monetária, a política fiscal acaba determinando quanto que você tem de oferta de moeda na economia, tá certo? Como é que você, por outro lado, quer dizer, o que você está dizendo é que a curva de Phillips hoje é uma coisa horizontal, tá certo? De maneira que uma redução da oferta monetária, quer dizer, não vou usar esse termo. Um aumento da taxa básica de juros não mais gera um aumento do desemprego, que, por sua vez, geraria uma redução da taxa de inflação via poder dos sindicatos, vou dizer assim, tá certo? Acontece o seguinte, quer dizer, como que a taxa de juros afeta a taxa de inflação e como que a política monetária afeta a taxa de inflação e nesse cenário? Jamacho, sim, você tem toda a razão. A pergunta o que diz primeiro, a curva de Phillips desapareceu, isso é um dado empírico de observação, praticamente no mundo todo. As razões pelo qual esse trade-off entre desemprego e inflação desapareceu são várias, mas muito provavelmente é dito pelo DEP. Foi a globalização, o fato de você deixou de ter, você passou a produzir no mundo todo, portanto, a força e a redução das forças dos sindicatos, do emprego formal e organizado, do aumento do emprego informal, do autoemprego. E o fato é que não se sabe, são vários fatores, mas a curva de Phillips desapareceu. E não foi em praticamente tudo quanto é lugar. Perfeito? Você não tem mais isso. Mas eu discordo do que você disse, né? Quer dizer, não há evidência clara de que a taxa de juros, subir a taxa de juros, não provoque recessão. Ela provoca, ela desaquece a economia. Perfeito? Há uma grande discussão no Brasil, porque no Brasil ela desaquece menos que em outros lugares do mundo. Mas a alta da taxa de juros desaquece a economia. Perfeito? O que ela deixou de fazer, o que se rompeu, é a ligação entre o desaquecimento da economia e a redução da inflação. Perfeito? Porque isso que era da curva de Phillips. Mas ela desaquece a economia. No Brasil, se discute muito a ideia de que não, a política monetária é menos potente no Brasil, e isso é uma discussão que eu acho muito importante. Por isso que o Brasil tem que ter uma taxa de juros tão alta, tem vários argumentos sobre isso, que eu discordo sobre todos eles, mas porque no Brasil existe muito crédito subsidiado. Então, o Banco Central aumenta a taxa de juros, mas o efeito da alta taxa de juros como se diz, menos poderoso do que seria, porque grande parte da economia trabalha com juros subsidiados que não percebem, não são afetados pelo aumento dos juros. Esse argumento, que já tem alguns anos, e era mais importante quando o BNDES tinha um papel mais importante, voltou até agora, mas é muito discutível. Né? Eu não acho que isso seja verdade, né? Não é, ou pelo menos é verdade, mas não é determinante nisso. A taxa de juros, sim, afeta também, desaquece a economia no Brasil. Mas tem um ponto fundamental sobre isso que vale no mundo todo. Isso. A economia contemporânea desse século XXI é uma economia dominada pelo sistema financeiro. O sistema financeiro, o que se chamou assim, de aprofundamento financeiro, financial deepening, né? Atingiu um nível extremo nessas últimas três, 4 décadas. O que significa isso? A proporção do sistema financeiro em relação à economia produtiva ficou enorme. E isso é que é um ponto importante a entender, que as pessoas não entendem, porque nós não estamos habituados a ver isso.
A dívida pública, e esse é o ponto dos meus 2 últimos artigos, o chamo da fábula, a fábula é, da, da fada da dívida e o dívida pública, crédito privado. O que acontece é que a dívida pública é um passivo do Estado, como se sabe, perfeito? Digamos, no Brasil, se ela está em 75% do PIB, a dívida bruta, e aí tem a outra distinção, que toda hora, o que é dívida bruta? Dívida líquida, tem que reduzir da dívida bruta a dívida que está nas mãos do próprio Estado, no Banco Central, perfeito? Que normalmente para tirar e transformar em dívida líquida. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos supor, a dívida brasileira é 75% do PIB. Isto é passivo do Estado, riqueza do setor privado brasileiro. A confusão é que até hoje muito feito, especialmente por analistas estrangeiros, é com a ideia de confundir dívida pública interna, denominada em moeda nacional, com dívida pública externa, perfeito? Denominada em moeda estrangeira. Porque a dívida pública externa, denominada em moeda estrangeira, que está na mão de estrangeiros, exige transferência de recursos reais para o exterior para ser paga e para ser servida. Perfeito? Este, de mais uma vez citando Keynes, é o tema, como você sabe bem, do problema da transferência de Keynes, analisado na época, depois das imposições das pesadas reparações de guerra impostas pela França e pela Inglaterra à Alemanha no Tratado de Versailles, que levou à hiperinflação na Alemanha e depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é completamente diferente do que nós temos no Brasil hoje. A dívida pública brasileira hoje é uma dívida pública, denominada em moeda nacional, retida 98% por brasileiros. Então, ela é um passivo do Estado brasileiro e um ativo do setor privado brasileiro. A importância de entender essa duplas partidas, duplas entradas da contabilidade nacional é fundamental. Então, e aí esse aqui é o meu ponto sobre quando você diz, se ela é um passivo do Estado, mas é um ativo do setor privado, você não está, primeiro, como se tem dito com grandes citas, como virou, um clichê, falar a dívida pública é um ônus para gerações futuras. Óbvio que não é. A dívida pública é um ônus para o Estado, mas é um ativo do setor privado. E esse é o ponto fundamental. Se você me permite, para contar, nesse meu artigo sobre a fada da dívida, eu ouvindo no Peterson Institute uma palestra do Ken Rogoff, foi nosso colega do MIT, foi meu contemporâneo, não seu, você foi um pouquinho antes da gente, meu colega de turma do início ao fim. O Ken Rogoff, explicando sobre o lançamento do livro dele, o nosso dólar, o seu problema, Our Dollar, Your Problem, discutindo, e o host era o Jason Furman, que é colega dele, professor em Harvard, da Kennedy School. E o Jason Furman, há alguns anos, 2, 3 anos atrás, reviu a posição, dizendo, olha, não existe, que é a posição que eu sempre disse, olha, não existe um limite intransponível para a relação de dívida pública. Tudo depende. E, como você sabe, o Ken Rogoff foi autor de um livro, em que dizia que havia um limite, 90% do PIB era o limite da dívida pública, a partir do qual uma economia se desorganizava. Então, o Jason Furman, ao terminar a exposição do Ken Rogoff, o Ken senta com o Jason Furman e diz, olha, você tem que concordar comigo, eu sei que você acha tudo bem, mas você tem que concordar que pelo menos dívida pública é melhor, isso disse o Ken Rogoff, o que é muito diferente de dizer que não tem um limite, perfeito? Menos dívida pública pode ser melhor. Imagina, então, ele faz o seguinte experimento, ele fala, imagina que chegasse uma fada que reduzisse a dívida americana, a dívida pública americana, de 120% do PIB para metade, para 60% do PIB. Não seria bom? Você teria mais espaço para fazer política fiscal. Isso foi um catch para mim imediato, porque eu tenho usado esse argumento. Ele não percebe. Se ele reduzir a fada reduzir 60% da dívida pública americana, sim, reduziria, abriria espaço para o Estado americano, mas empobreceria o setor privado americano e o resto do mundo, porque a dívida americana é retida não só pelos Estados Unidos, em 60% do PIB americano.
Isso é, portanto, a fada do Ken Rogoff é exatamente equivalente a fazer um default na dívida em 60% do PIB, em metade da dívida americana, 60% do PIB americano. Como é que um economista sofisticado, com a formação que nós tivemos, ele tem exatamente a mesma, pode não ver isso? Porque foi a nossa macroeconomia, a contabilidade nacional da nossa macroeconomia era capenga. Perfeito? Ela não via, ela não tinha duplas partidas. Ela não entendeu isso. Não entendia que passivo público é ativo privado. Perfeito? E isso é fundamental de ser entendido. Se você me dá mais 3 minutos, eu vou. Eu continuo dizendo o seguinte: de onde é que vem essa confusão? Vem essa confusão porque todo o desenvolvimento da macroeconomia, até o último quarto do século passado, foi feito com base, raciocinando com os fatores reais, com questão produtiva. E jamais parou para pensar sobre a questão da implicação de moeda e crédito, com algumas exceções de alguns economistas, como Schumpeter, Minsky e alguns poucos outros menos cotados. Perfeito? Esta macroeconomia de fatores reais, que é a macroeconomia que começou a ser urdida lá no final do século XVIII, mas é consolidada por Keynes no final, ainda no século XX, ela raciocina com a ideia de que a moeda é um véu, não afeta, como usa-se muito essa expressão, não afeta o funcionamento real da economia. Portanto, como ela é um véu, ela é irrelevante. O que você precisa entender é o funcionamento dos fatores reais. Então, e onde é que é o ponto crítico disso? Aparece em vários momentos, mas o ponto crítico disso. A ideia de que, para investir, você precisa ter tido produção não consumida, ou seja, poupado. Né? E tudo que você pode, para investir, ou seja, o que você produziu e não consumiu, é o que pode ser investido. Olha, isso é falso. Isso é verdade no mundo sem moeda e crédito. No mundo que tem moeda e crédito, isso não é verdade. Você pode investir mais do que produziu se você tiver crédito. E o mundo real tem crédito. Esse é o ponto fundamental. E se você tiver um agente na economia que tem credibilidade para dar crédito, a ideia de criar criador de crédito primário, que é o Estado organizado, foi o soberano no passado, hoje é o Estado organizado com sua moeda fiduciária, isso muda completamente a relação. Então, e não é verdade, portanto, que para investir eu preciso ter produzido e não consumido. Para investir eu preciso ter crédito. Este é o ponto fundamental. E o crédito precisa ser dosado para isso. Agora, esta ideia está tão enraizada no nosso raciocínio, Zé Marcos, de que a moeda não conta, o crédito não existe, você tem que pensar em termos reais, que é muito difícil fazer essa conversão para esse raciocínio. Isso tem uma implicação, eu vou terminar, isso tem uma implicação fundamental. Esta visão de que é o que você só pode investir o que você produziu e não consumiu, é que diz, não, então você tem o gasto de investimento do Estado compete pela poupança da sociedade. Perfeito? E com isso ele crowds out, ele expulsa o investimento privado e eleva a taxa de juros, como se a taxa de juros fosse determinada no mercado entre poupança e investimento, demanda para investimento e oferta de poupança. E a oferta fosse inelástica dada a produção. E o que não é verdade. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central. E ela é determinante do custo do crédito, que não tem nada a ver com poupança e nada a ver com poupança e investimento. Aliás, Keynes viu isso. Feito, lá disse, Keynes disse a taxa de juros é determinada no mercado financeiro, no mercado monetário, embora ele depois tenha abandonado isso um pouco, deixado isso de lado. Então, é um equívoco dizer, olha, no Brasil a taxa de juros é alta porque o Estado gasta muito e com isso consome e a sociedade poupa pouco. Falso.
Não é, o Estado pode até gastar muito, o Estado brasileiro gasta muito, de verdade, e deve, aliás, eu acho que uma coisa fundamental no Brasil é uma reorganização profunda do Estado. Ele é profundamente ineficiente, desorganizado, em vez de e aparece como um causador de problemas para a sociedade, especialmente para quem quer empreender no Brasil. É um Estado burocrático pesado e ineficiente. E ele está estrangulado e não investe onde deveria investir. Agora, não é verdade que o gasto do Estado compita por uma poupança, por uma renda produzida e não consumida. Porque isso é falso. Não é isso. Então, a taxa de juros brasileira é alta simplesmente porque o Banco Central fixa a taxa alta. E criou-se uma expectativa, e esse é um ponto importante, que expectativas contam, de que se baixar a taxa de juros, descontrolará a inflação. Quando não há nenhuma evidência sobre isso. Nenhuma. Perfeito? Como é que você justifica uma taxa real de juros como a do Brasil de hoje, que é de 4%, 4,5%, de 8%? Perfeito? Se a inflação está em 4,5%, a taxa básica está em 15%. A real é 10%. Então, isso é um escárnio, é a taxa de juros mais alta. Agora, José Márcio, e é o seguinte, eu não preciso, é só levar o raciocínio. Se o crescimento da economia brasileira, vamos ser otimistas, tá? É 3,5% ao ano, se a taxa real é 10%, nada é viável. A economia vai explodir. Perfeito? Óbvio. Se a taxa real de juros do passivo público é superior à taxa de crescimento real da economia, isso é completamente insustentável. Como é que não se pode perceber? Como é que não se percebe isso? Como é que consigo justificar a ideia de que tem uma taxa neutra, que aliás os economistas abundam conceitos inobserváveis e dizem que isso é uma ciência empírica. O que é a taxa neutra? Você não consegue observar essa taxa? O que significa isso? É o que eu defino que é. Perfeito? E é um escândalo. Nenhuma taxa neutra pode ser superior à taxa de crescimento real da economia. Bom, então são tantos os equívocos, Márcio, tantos, que há um bloqueio mental sobre isso. E, ao contrário, para minha surpresa, agora eu vou terminar, é claro que eu compartilhei desses equívocos durante muitos anos, porque toda a nossa formação foi assim, nós pensamos assim, e os equívocos foram ficando mais evidentes com o crescimento do peso do setor financeiro na economia, no Brasil e no mundo. Né? Então, esses equívocos, que eram menos graves, é como se dissesse, toda teorização é circunstancial. Ela é funcional dependendo das suas circunstâncias. Se as circunstâncias mudam, ela pode deixar de ser funcional, normalmente deixa de ser funcional e precisa ser revista. Se você trata uma teoria como não circunstancial, mas como verdade absoluta, e por isso a ideia de dogmatismo, perfeito? Você não se adapta, você se recusa a pensar e readaptar a economia. Em vez de pensar, observando o que está ocorrendo, o mundo, você passa a confundir o seu modelo, a sua representação do mundo, como se fosse o mundo. É o que o termo filosófico é de reificação. Você passa a tomar um modelo pela realidade. E isto em economia, em macroeconomia, nas escolas de economia, é evidente, é gritante essa distorção, essa reificação. Os 2 anos que eu passei de reimersão universitária na Universidade de Colômbia, entre 2015 e 2017, foram fundamentais para mim, para entender isso, porque eu tentei fazer uma reimersão acadêmica, entender o caminho da teoria monetária. Eu participei de todos os seminários dos alunos de PhD lá do Departamento de Economia de Colômbia e vi o absurdo da alienação completa dos alunos, onde eles só discutiam o modelo, eles não sabem parar. É como se, olha, a realidade não existe, o que existe são os nossos modelos. O que nós somos obrigados, o que nos pedem aqui é que nos demonstre expertise na operação desses modelos. São modelos matemáticos, e como eu digo, olha, uma matemática, como você sabe, que não é uma grande matemática, matemática aplicada
primária, perfeito? Mas com grande poder de impostura entre pessoas que não entendem dela. Bom, paro aqui. Agora, André, quer dizer, se eu entendi corretamente o seu ponto, quer dizer, eu acho que é importante, a minha avaliação, cara, eu posso estar equivocado, mas um ponto central aí da sua apresentação é a dívida pública. Se eu entendi corretamente, o que efetivamente, quer dizer, o que realmente acho que é mais importante, o que realmente define o processo, quer dizer, o comportamento da economia, principalmente da questão monetária, da taxa de inflação e etc., é o comportamento da dívida pública. Uma pergunta que veio à minha cabeça é o seguinte: como que se define, como que você consegue definir o limite da dívida pública, tá certo? Quer dizer, como é que você avalia se o montante de dívida pública que existe é sustentável ou não é sustentável? Você disse que o Goff lá disse, não, pô, é 90%. Não, como definir isso? Acho que esse é um ponto importante nesse seu processo. Zé Márcio, sim, a dívida pública é um dos elementos muito importantes, porque a dívida pública, como eu disse, é dívida pública e passivo do Estado, ativo financeiro do setor privado. Perfeito? Então, evidentemente o comportamento da dívida pública e especialmente sua trajetória futura é muito importante. Se ela é determinante da inflação hoje, e se ela é relevante para a inflação hoje, é muito discutível. Esse é o ponto central dos que defendem o chamado Fiscal Theory of the Price Level, a teoria fiscal do nível de preço. Do que tem vários, hoje um dos grandes expoentes deste é o John Cochrane. Mas tem vários outros, isso, e ela também é muito criticada, muita gente que não concorda com isso. A Fiscal Theory of the Price Level, eu acho que, eu já achei, quando eu fui exposto a Fiscal Theory of the Price Level, eu achei que fazia todo sentido. Basicamente, ela substitui a ideia de que a inflação é determinada pelo passivo monetário do Estado, a moeda, a base monetária, mas a inflação é determinada pelo passivo, todo o passivo financeiro do Estado. De certa forma, e não hoje, mas o valor presente descontado do passivo financeiro do Estado no futuro. Essa Fiscal Theory of the Price Level, ela resolve algumas das indeterminações que tem sobre inflação hoje em qualquer modelo macroeconômico. Perfeito? Se inflação é puramente expectativa, como é a convenção da economia neoclássica ou aceita, dominante hoje, ela é indeterminada. Nada ancora a inflação. Nada. E por isso mesmo não existe modelo conceitual de determinação da inflação. A teoria fiscal do nível de preço ancora a inflação. E por isso que ela tem tanto apelo intelectual. Mas eu acho que ela, na prática, está incorreta. Agora, mas voltando à sua pergunta, é verdade que a determinação da trajetória futura do endividamento público é um determinante fundamental, não é só da inflação, tá? De todo o bom funcionamento da economia. Exatamente. Agora, obviamente, a regra, a condição necessária é que, como está hoje muito reconhecido, que R é menor que G, ou seja, que a taxa de juros da dívida seja menor que a taxa de crescimento da economia. Perfeito? Porque isso é a condição básica. Se R for maior que G, você tem que começar a gerar superávites primários para compensar isso, que são incompensáveis. Perfeito? Então, R menor que G é a condição necessária. Mas não é condição suficiente para uma boa gestão de dívida pública. E o ponto, Zé Márcio, esse aqui é fundamental, é que a questão orçamentária e da dívida pública e dos gastos públicos é a essência da questão macroeconômica. Como disse Schumpeter, mais uma vez, eu tinha lido pouco Schumpeter lá para trás, porque ele não é um autor que, nos nossos cursos de macroeconomia nos Estados Unidos, fosse tão lido, só para parte da história do pensamento. E Schumpeter está claríssimo sobre isso. Economia é basicamente uma questão de orçamento público. A macroeconomia é de orçamento público.
Então, onde se gasta, como se gasta, e onde se tributa e como se tributa é fundamental. O Brasil, para então voltar ao seu início, sua primeira pergunta, no Brasil de hoje nós estamos com um equívoco, um duplo equívoco que estrangula a economia privada no Brasil. Você tem, por um lado, esse dogmatismo equivocado da visão do Tesouro, de que é preciso equilibrar as contas públicas, os gastos e as receitas tributárias ano a ano, que é o que domina hoje no Brasil, especialmente no Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, que é um mau macroeconomista, não sabe nada, então resolveu, adotou isso como para ter credibilidade, é gravíssimo, porque o que você tem, a taxa de juros é absurdamente alta, portanto inviável, estrangula qualquer iniciativa, qualquer empreendimento, qualquer investimento no Brasil. E é outra coisa que eu digo sempre, nós precisamos distinguir entre investimentos de verdade, que aumentam a produção e a produtividade, e que se chama de investimentos, que é financeiro, isso não é investimento, isso é rentismo, perfeito? Não estou fazendo um julgamento, não, o rentismo tem seu papel, perfeito? Ser rentier, não, é importante poder estacionar seu dinheiro, sua riqueza, seu poder de compra em algum lugar, mas isso não é investidor. Quem compra dívida pública não é investidor, quem compra dívida pública é rentista. Agora, então nós estamos estrangulando um verdadeiro investimento, o público, porque a gente estrangula, porque não tem espaço para ele, por causa do populismo, da demagogia que se faz no orçamento, e inviabilizando o investimento privado por causa da taxa de juros. E nós agora, sobre isso, nós acrescentamos um aumento de tributação completamente absurdo. A carga tributária no Brasil é absurdamente alta. Não apenas ela é absurdamente alta, como ela é absurdamente complexa. E cujo o custo de compliance, de você pagar, é extraordinariamente alto. Isso inviabiliza o funcionamento da economia brasileira. Ô, Jamacho, então o que me espanta, para concluir, onde estamos é que, surpreendentemente, nós estamos melhor do que pareceria que nós deveríamos estar. O que me leva a crer que isso é insustentável e que nós vamos ter problemas sérios um pouco mais à frente. Nós estamos a trajetória claramente é insustentável. Esse é um ponto fundamental. Insustentável. Mas, infelizmente, a trajetória é insustentável e o diagnóstico dos ajustes a serem feitos está muito equivocado, na minha opinião. Mas de qualquer forma, André, quer dizer, a estrutura de gasto é muito equivocada, principalmente a estrutura do gasto do Estado. Isso gera uma dívida que é totalmente quase que sem propósito, tá certo? Esse é um ponto. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que me impressiona um pouco. Quer dizer, você tem uma dívida aí, não importa, tem uma dívida enorme. A minha pergunta, na verdade, só para encerrar, já temos bastante tempo aqui, mas é difícil parar. Mas a minha pergunta é a seguinte: na sua avaliação, a taxa de juros não tem nenhuma ligação com a dívida pública, com a necessidade do governo de honrar a sua dívida? Não, nenhuma. Não, ao contrário. A taxa de juros é que é o principal fator de aumento da dívida pública no Brasil, é a taxa de juros. Ô Jamacho, quando o Brasil pagou o ano passado quase 10% do PIB em juros sobre a dívida pública. É uma impressionante que não se fala nisso. É que o déficit nominal, que hoje é relevante, é extraordinário. Só se fica falando em déficit primário. Como se o gasto, o pagamento de juros da dívida não fosse gasto fiscal. Então, só para comparar, compara 10% do PIB que é pago em juros sobre a dívida para os rentistas, perfeito? Portanto, para os agentes mais bem posicionados econômico-financeiramente da economia, de novo, fica parecendo que eu estou fazendo demagogia, perfeito? Mas não é verdade. Olha, nós somos um deles, perfeito? Então, essa turma, está recebendo 10% do PIB todo ano. E compara isso com qualquer outro gasto do governo. Eu não estou defendendo os gastos do governo, perfeito? Eu não estou defendendo gastos demagógicos, populistas, irresponsáveis, etc. Mas compara. Então, assim, está tudo errado. Está tudo errado. Agora, você dizer, não, a taxa de juros é alta porque o governo gasta muito. Não. O governo gasta muito porque a taxa de juros é alta, porque ele tem gasto 10% do PIB pagando juros. Além de outras coisas, perfeito? Ele gasta mal, está gastando errado. E, claramente,
especialmente os gastos de transferência que o governo faz, deveriam, e todos os gastos populistas, deveriam ser cobertos por receitas fiscais, tributárias, assim como o gasto de previdência, que é uma questão que de tempo em tempo se torna um assunto, aí fizer a reforma da Previdência, não fez nada, uma reforma totalmente de esparadrapo, e aí se esquece o assunto e volta daqui a alguns anos. Então, agora, é claro que está errado, está profundamente errado. E o que nós precisamos fazer é ao contrário, é retomar uma avaliação correta do orçamento, de em onde deve ser gasto, onde deve ser investido, com programas plurianuais, com capacidade de rever a eficiência desses gastos sistematicamente, idealmente semestralmente, feito por quem? Até por uma agência independente para fazer esse tipo de análise, e reprogramar e gastar isso. E, para terminar, como eu tenho na proposta que eu fiz no SEBRE há 3 anos atrás, de políticas, é preciso repensar a organização de política monetária e política fiscal, que devem ser tratadas conjuntamente. Então, você não pode deixar o Banco Central determinar a taxa de juros e a política fiscal ser feita pelo Ministério da Fazenda. Claramente que você teria que ter uma espécie de um conselho de políticas públicas, de políticas macroeconômicas, que determinasse essas políticas conjuntamente. Né? Isso não quer dizer, não significa defender interferências políticas espúrias sobre a determinação da política monetária e também da política fiscal. Concordo, que acho que existe um certo consenso em relação a esse final esse final da sua apresentação, que eu acho que todo mundo vai concordar. Quer dizer, a pergunta é como chegar lá. E acho que o que diferencia, independentemente de quem tem razão, quem não tem razão, não é esse a nossa conversa aqui, mas quer dizer, a razão pela qual, quer dizer, a dívida está alta, por que o gasto está alto, por que você tem uma taxa de juros alta, eu acho que aí é que a coisa muda, dependendo de quem está interpretando o resultado. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, excelente conversa, eu acho que foi importante para clarear uma série de pontos aí que têm sido levantados aí ao longo do tempo. Muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme de conversar com você. Obrigado por dar a oportunidade de conversar. Um abraço grande.